E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Sanepar, que já divulgou seus resultados do quarto trimestre. E eu tô vendo muita gente aí fazer umas análises completamente muito ruins sobre a Sanepar, tá? Gente calculando ROI errado, enfim, tá um caos, porque a Sanepar teve um lucro bem maior do que em comparação a 2024, mas na minha opinião as demonstrações vieram piores, tá? E ao final também vou mostrar uma notícia para vocês que parece piada, gente. É sem condições, tá? Mas que para você como acionista da Sanepar pode ser até bom, tá? A Sanepar vem aí, né, no período de um ano com um crescimento aí na casa de 50%, quase, disparou aí de 2025, que estava na casa dos 5,37 para agora, chegou a bater quase 9, agora deu uma caída aí para 7. Mas como de costume, para seguir um padrão também em relação às outras empresas que a gente está vendo aí os resultados, que eu estou trazendo o vídeo para vocês, a gente vai dar uma olhada no release, ver algumas informações importantes operacionais, dar uma olhada no resultado que eu vou mostrar para vocês o porquê que, embora o lucro esteja maior, tá um aspecto pior, tá? A gente vai dar uma olhada no endividamento também, ver a posição em caixa, ver a geração de caixa também, olhando a demonstração de fluxo de caixa, tá? E falar também muito sobre os precatórios que ela recebeu e como isso está afetando as demonstrações contábeis dela, tá fazendo uma confusão aí, e muita gente vai estar analisando o Sanepar muito errado, tá? E em relação ao release, né? O que a gente tem de dados operacionais aqui importantes para a gente, pelo menos, começar esse vídeo, né? A gente tem aqui que em relação a volume, ela cresceu muito pouco, cresceu 1% aqui e 2,6% aqui no esgoto, na água 1%, mas em relação às ligações ela até cresceu bastante, tá? Principalmente aqui em água, que ela cresceu 46 mil ligações, tá? E aqui em esgoto 66, mas ela já vinha crescendo também já nessa faixa aqui, quando a gente fala de esgoto. Em relação às barragens, o nível das barragens, a gente viu que ela estava numa posição bem melhor ali em dezembro de 2024, estava com 100% em todas as barragens, e agora ela já está com uma posição aí desfavorável, não digo desfavorável, mas bem pior do que em relação ao ano passado, né? Duas das reservas dela ainda estão na casa dos 90%, mas outras estão ali um pouco pior, na casa dos 70%, tá? Que é no caso a de Iraí e a de Piraquara 2. Ela segue aqui com um ROI na casa dos 16, 17, então não está ruim. Ela mostra aqui que ela conseguiu crescer a receita em 5,2%, que é bom, tá? Mas os custos também a gente vai ver que cresceram também bastante. E o lucro cresceu 34%, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que isso aqui, a um primeiro momento, pode enganar muita gente, tá? E também a questão do caixa dela, que está enganando muita gente. Aqui no próprio relatório traz aqui pra gente que ela tem 5 bilhões em caixa e uma dívida total de 7. Então você pode pensar, pô, tá ótimo, não tem praticamente dívida, tá? Mas vejam que isso aqui a gente vai ver que isso aqui é referente ao precatório que ela recebeu e que com esse caixa que entrou muito caixa para ela, também entrou lá na parte do passivo uma dívida muito grande também, tá? Então ela não esse valor aqui não entrou de operação, não é caixa operacional que foi gerado pela operação dela e muito menos é um valor aí que entrou sem entrar aí um contas a pagar como contrapartida, tá? Então isso aqui engana muito essa questão da dívida líquida, tá? Também afeta aqui a geração de caixa dela, essa questão do precatório. Então, inclusive, eles deviam ter vergonha na cara de trazer isso aqui, tá? Porque isso aqui está enganando muito os investidores. E para finalizar, a gente tem aí valores, né, os milhões, os bilhões, no caso, que eles gastam com investimentos, com CAPEX. A gente vê aqui que cresceu bastante em 2025 em relação a 2024, né? E aqui eles trazem para a gente a proporção, né, desses investimentos, o que é referente a água, esgoto ou outros, tá? Então, é interessante dar uma olhada aqui. Vejam que também em 2025, com esse recebimento, acabou que a maior parte veio aí de recursos próprios e não em dívida, mas a gente vai ver que o endividamento aumentou também, tá? E seguindo para o balanço patrimonial, nesse vídeo aqui da Sanepar eu vou começar pelo balanço, eu segui uma ordem diferente das demonstrações, porque eu acho que vai ser melhor para vocês entenderem. Vejam que o caixa, aquilo lá que a gente comentou, ela recebeu o precatório e o caixa dela aumentou muito, foi de 1 bilhão e 800 para 5 bilhões. E na última linha aqui do grupo do não circulante, o que mais cresceu foi o intangível, tá? E por quê? O que tem aqui? No caso, a Sanepar, né, também trabalha por meio de concessões, então dentro desse ativo intangível aqui tem contratos de concessão, tá? Então é uma forma que o IFRS, né, a norma, manda ela organizar isso aqui. Então vejam esse intangível aqui como tudo que ela teria de imobilizado, né? O que a gente
trataria como imobilizado, como máquinas, equipamentos, prédios, tudo que pode constar como imobilizado. No caso das empresas de saneamento, fica aqui dentro do intangível, tá? Vejam isso aqui não como um intangível em si, mas como todos os investimentos que ela faz acabam entrando aqui, tá? Esse foi o maior grupo, o mais expressivo, o crescimento aí do ativo também, que foi de 10 bilhões para 12. E foi o que a gente viu lá que ela gastou, 2 bilhões e pouco de CAPEX, tá? Vejam que tem 5 bilhões, né, que o caixa dela aumentou, mas quando a gente vem aqui para a parte do passivo, a gente vê que também surgiu um passivo regulatório na casa dos 3 bilhões. Então é como se ela recebeu muito caixa, mas veio uma obrigação na casa dos 3 bilhões também muito alto para ela. Então se a gente tirar esse valor aqui do caixa, ela ficaria ali com um caixa de 2 bilhões e 300 e não 5 bilhões e 600, tá? Então vejam que engana muito aquele gráfico, aquele gráfico que a gente viu no release, de que ela tem 5 bilhões de disponibilidade, tá? Não é bem assim. Ela tem outras obrigações também. E por que isso aqui? Né? Porque ela tem que compartilhar com os clientes dela 75% daqueles ganhos que ela teve com o precatório. Então, pessoal, se vocês viram aí muitos criadores de conteúdo ou qualquer pessoa falando sobre a Sanepar vai ganhar precatórios aí bilionários, né? O valor de mercado dela é na casa de sei lá quantos bilhões, e ela vai ganhar 2 bilhões, 4 bilhões, 3 bilhões de precatórios, então já é metade do valor dela. Não se iludam. Daquele valor que ela recebeu, sim, de fato ela recebeu, 75% ela tem que compartilhar aí com os seus clientes, repassar isso para os seus consumidores, tá? O que mais que a gente vê aqui no passivo? Que fornecedores subiu de 300 para 500, então não muito bom. Empréstimos e financiamentos também subiu bastante, foi de 600 para quase 1 bilhão no curto prazo, e no longo foi de 5.100 para 6.400. Então piorou, tá? Na questão do balanço patrimonial piorou, porque teve um aumento aí na casa de 1 bilhão e pouco, se a gente somar tudo isso aqui ignorando o passivo regulatório, tá? Na casa do fornecedor, empréstimos teve um aumento de 1 bilhão e pouco, e se a gente desconsiderar esse valor do caixa dela, né, e considerar que ela aumentou o caixa para 2 bilhões e 300, mesmo assim, né, tendo um aumento considerável em relação ao ano anterior, nos 500 bilhões, ainda assim, no passivo teve mais aumento na obrigação para números aí mais de 1 bilhão, tá? Então, a situação dela de caixa ficou um pouco aí, piorou, tá mais endividada, tá? Mas a gente vai ver também, se comparar com o lucro, que qual vai ser o problema? O problema vai ser que se a gente comparar com o lucro de 2024, ela está numa posição aí até confortável de endividamento. Se a gente comparar com o lucro de 2025, sem os efeitos, né? Sem os efeitos do precatório, ela vai estar numa posição aí um pouco, não chega a ser crítica, não chega a ser uma posição ruim, mas não tão confortável como ela estava, tá? Para finalizar aqui o balanço patrimonial, a gente vê que o patrimônio líquido dela aumentou, foi de 10 para 12, já é esperado, né? Porque dado que ela lucrou bastante, ela lucrou 2 bilhões, com efeitos aí do precatório, que a gente vai ver na demonstração de resultado. Mas para isso, vamos dar uma olhada agora no caixa, né? A gente viu aqui que um dos principais pontos aqui do balanço patrimonial foi o aumento do caixa. Então vamos dar uma olhada lá na demonstração de fluxo de caixa, ver o quanto ela está gerando de caixa e quanto desse caixa, né, que entrou veio desse recebimento aí do precatório. Então, assim, pessoal, o que é esse passivo regulatório? O que é esse precatório que eu estou falando várias vezes aqui, que foi aí um ponto central para entender essa demonstração aí, a situação financeira da Sanepar agora em 2025. Ela diz aqui na nota explicativa um pouco, foi referente ao ganho de uma ação de imunidade tributária, tá? Então, basicamente, ela ganhou aí referente a imposto de renda, referente a lá, desde de 1996 a 2020. Então, estava lá esse processo rolando e ela recebeu agora esses valores, né, e registrou. Só que com isso, com esses valores bilionários que entraram no caixa dela, ela tem que repassar para os consumidores dela 75% do que ela ganhou, tá? Então, ela fez uma provisão, né? No caso, estou fazendo essa provisão porque vai sair esse valor, ela tem que repassar 3 bilhões e 300 para os consumidores aí. Então, ela classificou lá no passivo circulante, como a gente viu tudo isso, tá? E então vejam que o resultado dela foi pior, mas querendo ou não, né, é 1 bilhão que ela ganhou. Não é porque veio no precatório que a gente pode desconsiderar, assim, mas quando a gente desconsidera para ver os efeitos aí, né, só do operacional dela, o que aconteceria sem, a gente vê que ela foi pior, mas
Fato é que ela vai ficar aí com quase 1 bilhão desses precatórios e isso vai favorecer ela, vai favorecer os investimentos. Então é questão de ficar olhando aí como vai ficar nos próximos trimestres, no próximo semestre, no ano de 2026, a questão da dívida dela e a questão, né, do endividamento que a gente viu que piorou um pouco, mas também a questão dos investimentos e o que ela vai fazer com esse dinheiro, porque querendo ou não, é 1 bilhão que ela ganhou, tá? Demonstração de fluxo de caixa aí para vocês na tela. Infelizmente, tenho que trazer esse padrão aqui, tá? Porque as outras, num padrão melhor, né, num layout, digamos, melhor, tá vindo só trimestral, então tô tendo que trazer esse aqui, que é mais do padrão CVM, tá? Então, mas vejam aqui, o que interessa pra gente aqui. O caixa dela operacional saiu de 2, quase 2 bilhões e 700 para 7, tá? Mas a gente vai ver que isso aqui teve aqueles 3 bilhões e 300 que vieram do precatório. Então, descendo aqui, a gente vê que desses 7 bilhões, a gente tem 3 bilhões referentes ao passivo regulatório, que é o que ela tem que repassar, né, para os seus consumidores, como eu falei lá. Então, isso aumenta o caixa operacional dela, foi lá para 7 bilhões. Se a gente desconsiderar esse valor aqui, ficaria linda, ficaria melhor, tá? A gente viu aqui que ela fechou 2024 com 2,775, mesmo descontando esses 3 bilhões aqui, ela ainda fecharia com 3 e pouco, então, né, um valor melhor do que 2024. Ela gerou mais caixa, isso é bom. Só que ela também gastou mais caixa, né? Como a gente viu lá no gasto com investimento, que a gente também vai ver aqui, que a demonstração de fluxo de caixa mostra isso pra gente. A gente vê que quando a gente vem aqui embaixo nas atividades de investimento, ela gastou lá aqueles 2 bilhões e 600, então mesmo descontando esse efeito do passivo regulatório da demonstração de fluxo de caixa. Ela gerou mais caixa, 3 bilhões e pouco. Uns 3 bilhões e 700, 3 bilhões e 800. Mesmo assim, quando a gente tirar esse valor aqui de investimento, vai ficar ali um fluxo de caixa livre ali na casa de 1 bilhão, próximo disso, tá? Então, esse aspecto aqui do caixa está até favorável para a Sanepar, tá? Ela está gerando mais caixa e ela está gastando mais, mas está sobrando também aí um fluxo de caixa livre positivo para ela, mesmo com esses altos investimentos, que ela é uma empresa que tem que fazer altos investimentos, tá? Acontece que agora a gente vai ver o resultado dela e que, a meu ver, foi um resultado pior, tá? Se você desconsiderar os efeitos do passivo regulatório, né, do precatório, e, a meu ver, chega ali um resultado pior. E eu falei para vocês que ia trazer uma notícia, né, que era ridícula, que era, né, mas que até seria favorável para vocês, acionistas da Sanepar. E essa aqui não é uma notícia recente, vejam que foi em outubro de 2025, né, logo quando teve essa questão aí não é uma questão recente, é uma questão que veio sendo discutida o ano inteiro, essa questão do precatório. Mas vejam que a AGEPAR, né, no caso, a agência reguladora, suspendeu o compartilhamento daqueles 3 bilhões que a gente viu, né, dos ganhos fiscais da Sanepar. Então, por isso que aquilo está lá no balanço, por isso que a gente está vendo aquilo. Ela ainda não compartilhou aquele valor. Então, por que não houve ainda esse compartilhamento, né, dos ganhos fiscais da Sanepar? Porque a Sanepar questionou e não quer pagar? Não, pessoal, muito pelo contrário. Vejam aqui que a Sanepar já tinha reconhecido, ela estava disposta a pagar, ela ia fazer tudo certinho, ela registrou contabilmente tudo certo. Acontece que... Então, vamos ler aqui bem rapidamente o que aconteceu, né? Vejam que houve uma manifestação para o Tribunal de Contas, né, que diante de um questionamento formulado pela Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor, a PDC. Então ela fez um questionamento e, com isso, ficou parado o compartilhamento dos 3 bilhões e 300 para os consumidores. Ou seja, né, a associação que deveria estar defendendo, né, literalmente os direitos dos consumidores, travou um repasse de 3 bilhões para os consumidores, né? Eu não consigo entender por que ela faz isso, a não ser que ela conteste o valor de 75%, que já é um valor bem alto, né? Já são 3 bilhões, que ela conteste, que ela queira que para repasse 100%, não faz muito sentido isso aqui, ela questionar essa medida. Travou tudo, então a gente sabe que um valor de 3 bilhões que iriam aí ser repassado para os consumidores vão ficar travado, porque quem deveria estar defendendo os consumidores está agindo em pró da Sanepar. Né, basicamente isso. Não foi nem a empresa, é tão ridículo que não foi nem a Sanepar que questionou o valor que ela deveria pagar. Foi a Agência de Defesa dos Direitos do Consumidor, tá? Então teria que fuçar muito mais para ver por que ela está questionando isso, mas, né, eu acho uma atitude aí, digamos,
é bem ruim, né? Se pensar do lado do consumidor, porque o que vocês preferiam? Que já viesse repassado para vocês esse valor, se vocês fossem consumidores clientes da Sanepar, ou né, que fique lá travado na justiça trocentos zilhões de anos, como a gente sabe como a nossa justiça é muito eficiente, né? E não vem nada e continua pagando ali as contas, mas para a Sanepar, né, como acionista da Sanepar, isso aqui é bom, porque o dinheiro fica lá, vai ficar rendendo, depois vai ter que ser mais uma discussão para ver o quanto desse dinheiro que rendeu vai ser repassado também, enfim, né? Mas para a Sanepar isso é bom, na verdade não faz diferença nenhuma, o dinheiro está lá no caixa dela parado, só que ela vai ter uma obrigação de compartilhar aquele valor no futuro, tá? A demonstração de resultado, né? Vamos ver aqui, entender o que aconteceu. Eu já deixei até marcado aqui algumas linhas que eu já vou comentar com vocês. Em azul tá as linhas referentes ao precatório, que depois a gente vai excluir o efeito dessas linhas. E já marquei também de receita financeira que eu vou mostrar para vocês já já. Tá? Mas o interessante é, ela conseguiu crescer receita, como a gente viu lá no release, né? Cresceu um pouco, mas o lucro bruto até cresceu, mas não cresceu quase nada, né? Vejam que cresceu o quê? 1%, 2%, né? Ela passa aí de um lucro bruto de 3 bilhões e 900 para um de 4 bilhões e 50, tá? E qual foi o problema aqui, a meu ver, na Sanepar? Porque as despesas delas cresceram bem mais, tá? Vejam que despesas com vendas cresceram bastante, foram de 560 para 700. E quando a gente olha despesas gerais e administrativas, foram de 1 bilhão e 80 para 1,300. Esse foi o maior salto aqui, tá? Isso não é bom para a Sanepar. A gente vai descendo aqui e dentro de outras receitas operacionais entra a receita do precatório na casa dos 2 bilhões, né? Entra também outra a despesa, porque lembra que eu falei que com essa receita vem ali a obrigação dela de pagar também, de repassar isso para os seus consumidores, então ela também já reconhece uma receita aqui de passivo regulatório, já faz mais provisão aqui de passivo regulatório aqui embaixo, tá? E com isso, né, tem um efeito aí. Mas seguindo, depois eu vou comentar sobre esse efeito, vamos seguir, né, a demonstração que ela divulgou aqui. Com esses efeitos do precatório, ela fecha aí com um resultado antes dos tributos praticamente em linha 2024, ó, vejam que 2.376 até um pouco pior, tá? Então vejam que não tinha feito nenhum aqui de precatório e mesmo assim ela fechou um pouco pior aqui, tá? Aqui ainda tem uns 500 mil aqui, 500 milhões do precatório se a gente anular esse efeito de um com o outro e mesmo assim ela fecha um pouco pior do que 2024, tá? A gente vem aqui para a parte do resultado financeiro, né? E o que a gente tem aqui? Nessa linha de despesa financeira, a gente tem despesas referentes ao aumento dos juros, que ela aumentou os financiamentos, a gente viu disso. Saiu de quase 700 para 1 bilhão, então teve um aumento aí. Isso é só juros dos empréstimos dela, tá? Aqui embaixo tem uma parte também que ela teve que classificar como despesa financeira, referentes ao precatório também. O problema para a gente está aqui dentro dessa receita, porque dentro da receita financeira de 3 bilhões, né, vejam que em 2024 era 400. Né? Esses 400 em 2024 é referente ao dinheiro dela parado que rendeu para ela. Agora, aqui dentro dessa receita, a gente tem, dentro desses 3 bilhões, a gente tem valores que ela recebeu também por parte desse precatório, que ela tem que classificar como receita financeira. A gente tem o dinheiro, esse valor e tem o valor misturado do caixa dela que rendeu para ela, né? Então a gente tem que abrir isso aqui, ver qual parte é referente ao caixa dela, que já ia render de qualquer forma, e qual parte é referente a efeitos do precatório, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, eu olhei a nota explicativa, então já sei o valor, mas em média, assim, em média não, né? Eu vou trazer o valor certinho aqui para vocês. 548 milhões, né, referentes à receita, então teve um crescimento de 402 para 548, 549, por aí. Então teve um aumento, ela rendeu mais, né, o caixa dela. E o resto, 2 bilhões e meio quase, é referente ao precatório, tá? A gente teria que abrir essa linha aqui. Então, seguindo, né, somando todas essas linhas azuis, né, os efeitos do precatório, daria um efeito de 998 milhões positivo, contribuindo para a Sanepar, tá? Então, quase 1 bilhão aí de efeitos do precatório aqui, tá? Mas seguindo, para finalizar, o que acontece?
ela paga imposto até bem menos do que ela pagou em 2024, tá? Ela paga 223 milhões, em comparação a 500 de 2024, e fecha um resultado líquido aí de 2 bilhões e 80 quase, ante um resultado de 1 bilhão e meio, né, digamos assim, em 2024. Então, há um primeiro momento que você olha, pô, o lucro dela cresceu muito, né, 30%, como ela botou lá, 30 e poucos por cento. Ótimo, mas esse lucro aí não veio aí da operação em si, tá? Veio aí de 1 bilhão, aqui dentro tem 998 milhões, quase 1 bilhão de efeito aí do precatório em si. Então, ela ficaria aí com, não 2, mas 1 bilhão e 80, então uma queda, né, considerável em comparado a 2024. Então, para finalizar o vídeo, a gente viu que as barragens estão num nível um pouco pior, que a gente deu uma olhada no caixa em relação ao endividamento e viu que o endividamento está um pouco pior. Ela está cheia de caixa, mas o caixa vem com uma obrigação, né? Que é o precatório, que é aquele valor que ela tem que repassar. A gente olhou o resultado dela e viu que foi muito afetado também, tem muitas linhas lá referentes a esse precatório. A gente viu que operacionalmente ela foi um pouco pior, porque as despesas cresceram mais do que o lucro bruto. A geração de caixa até estava ok, ela gerou um fluxo de caixa livre ali positivo, gerou muito caixa, porque entrou muito caixa para ela, né? Mas se desconsiderar os efeitos aí não recorrentes aí do precatório, ela ainda assim teria gerado um caixa de 3 bilhões e pouco, um caixa bom. Ela gera muito caixa, mas gasta muito também, gasta 2 bilhões e 600, mas ainda sobra ali um fluxo de caixa livre positivo para a empresa, tá? Espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouco como é que tá essa questão aí do precatório, né? Porque é um pouco confuso mesmo, tá? Mas a questão da contabilização é pior ainda, mas é fundamental para entender aí a Sanepar e também não se iludir achando que aquele caixa todo que está lá é operacional e aquele lucro também é completamente operacional. Não é, tem esses efeitos, mas é uma empresa boa, uma empresa de um setor aí resiliente e que, né, é bem constante, é uma das melhores demonstrações de resultado que vocês vão ver aí em relação à constância é a da Sanepar, tá? Se o vídeo te ajudou, peço que deixe um like, que se inscrevam no canal. Como sempre, muito obrigado por assistirem. Vejo vocês aí no próximo vídeo.